Olá pessoal do novo ano, vamos tratar de arte, o que a gente entende por arte, o que é que vem ser arte, o que é que vai mudar na arte, o que é que está mudando na arte, o que mudou e etc. Tá certo? Seguinte, esse assunto aí é mais uma discussão, né, para a gente entender, né, as mudanças que aconteceram, né, do erudito para o moderno, né, o ultramoderno, né? Às vezes, né, nem eu entendo o que às vezes os artistas pintam hoje ou fazem hoje. Quer dizer, alguns, né? A arte moderna é um negócio muito diferente, digamos assim, né? Muito livre, ele é muito aberto a interpretações, certo? Essa arte ela vem quebrar, certo? Com algumas coisas que, digamos, eram ditas como regra, digamos assim, no meio artístico, né, da escultura, da pintura, entre outras coisas, certo? Esse movimento ele acontece no meio de várias mudanças no mundo, certo? Ah, tecnológicas, por exemplo, o surgimento da fotografia, do cinema e, lembrem, certo? Revolução Industrial, lembram lá o oitavo ano, apesar que nós ainda estamos, neste momento agora, na terceira super revolução industrial, ou na terceira revolução industrial, partindo para a quarta revolução industrial 2.0. Dá uma pesquisada lá, pesquisa aí, internet das coisas, tudo interligado. Celular, carro, máquina de lavar, geladeira, micro-ondas e até o chuveiro. Sim. Você vai poder mexer em tudo, certo? Do seu carro, vindo do trabalho, ou se tu estiver na escola, por exemplo. Enfim. Mas, vamos aí. E a Primeira Guerra Mundial, certo? Depois da Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Grande Guerra Mundial e depois dela, porque isso vai até o século XX. Tá certo? Então, o seguinte, Elis, vamos lá, tá? É o seguinte, certo? Alguns termos técnicos, né? Arte moderna é um conjunto de expressões artísticas que vem do século XIX, do século XX, e se mistura com arquitetura, escultura, literatura e pintura, certo? Tem como características quebrar com os preceitos artísticos da época, como eu tinha dito, né? Essa questão da liberdade, de você poder pintar uma listra assim, ó, outra assim e tal, fazer um negócio quadrado com o outro quadrado, com um círculo, sei lá, por exemplo, e um olho. Um negócio meio surreal, meio cubista, meio. Vamos lá. Então, né? Esquece meu desenho. Então é o seguinte, certo? E também vem com essa questão da liberdade de cores, de expressão, de sentimentos, certo? Sair da forma da pintura clássica, etc. Aí nós temos aqui outros termos, que é a rejeição ao academicismo. Professor, o que é isso? Seguinte, ou seja, tinha as academias de artes, né, e aqueles artistas mais conservadores, os professores e tudo mais. Então, isso acaba batendo de frente com o que era ensinado. Porque, ou seja, você pinta essa cor, pinta desse jeito, ou pinta um anjinho, ou pinta um cavalo, ou pinta um céu, ou uma lagoa, enfim. Então, isso foi quebrado, né? Por exemplo, a informalidade também. Ou seja, ao invés de você pintar um quadro de uma pessoa, de um político, de alguma coisa, você pintar ele em uma situação, ele tomando café, ele comprando pão, ele no trabalho, certo? E isso já puxa para uma questão popular, né? Ou seja, que a pessoa ela se identifique com aquela pintura, né? Porque, tipo, cara, beleza, você vê um quadro de um príncipe, de uma rainha, de uma princesa, etc e tal, você fica, pô, é lindo, muito bem pintado, espetacular, a roupa é linda, aquele negócio todo,
Mas você fica, cara, mas não é a minha realidade, certo? O urbanismo, certo? Também a questão das cidades, do movimento, ou como elas estão em crescimento, ou a própria miséria também, certo? O humor, você pintar uma pintura que ela seja engraçada, ou que se ligue a alguma coisa cotidiana, também tem essas coisas, né? E o estranhamento. Por exemplo, se você vê uma obra de Pablo Picasso, por exemplo, é mais ou menos como o desenho que eu fiz aqui, certo? É um triângulo, é bem geométrico, né? Um rosto, pode ser um rosto, né, e tal, com outro quadrado aqui e tal, montando um rosto, né? Aqui pode ser o nariz, aqui a boca, tá entendendo? Deixa eu ver. Mais ou menos isso. Não sei se vocês estão dando pra ver, porque tá meio longe. Mas enfim. A ideia é essa. Tá? Vamos embora. Certo? Bom, vou ler rapidex uma lista de artistas aqui da época, tá certo? Por exemplo, nós temos Wassily Kandinsky, russo, Pablo Picasso, que eu falei neste instante, um dos expoentes, Georges Braque, Edouard Mancini, Henrique Matisse, Piet Mondrian, Ernest Kish, Fernand Linger, Jorge Chirico, ou Chirico, Salvador Dalí, é um cara que eu gosto muito das obras dele, do surrealismo, certo? Tom Miró, Marc Chagall e Umberto Boccioni. Esses são os caras, tá certo? Para que vocês entendam melhor, né, essa nossa discussão aqui, ou seja, muitas vezes uma escola ela bate com a outra, tá entendendo? Uma situação bate, por exemplo, o cara pinta uma coisa mais, como é que eu vou dizer, mais popular, o outro pinta uma mais urbana, o outro pinta uma coisa mais exótica, mais louca, né? O outro pinta uma coisa já mais, como é que eu vou dizer, livre, cheia de luz e felicidade, alguma coisa, certo? Com um estilo de pintar que digamos, não foi usado ou não era usado, que é uma coisa que parece simples, mas ao mesmo tempo não é, porque tem uma expressão em cima daquilo. Estão entendendo? Por exemplo, musicalmente falando, por exemplo, né, o hip hop, né, e o funk, vamos dar um exemplo. O hip hop, muitas vezes, logicamente, que hoje em dia tem uma leva de artistas que dentro do próprio hip hop eles já têm uma ideia diferente, porque o hip hop ele já é aquela música mais de, como é que eu vou dizer, de protesto, esclarecimento, denúncia, né? E dentro do próprio hip hop, muitas vezes tem os que cantam uma coisa mais romântica, ou uma coisa mais cotidiana, ou não que não seja expressiva, estão entendendo? Mas assim, né? Por exemplo, o sertanejo, por exemplo, hoje em dia, o sertanejo que ele mistura, né? Hoje em dia não é só viola, sanfona, tal. Hoje em dia tem bateria, tem coisa, mistura com pagode, mistura com funk, mistura com rock. Então, as escolas elas vão se inovando porque tem essa questão, né, da liberdade de expressão, né? Você quebrar com aquela corrente antiga. Não que você não venha considerado, você diz, aquilo era uma porcaria. Tá entendendo? Beleza? Bom, daí nós temos um desses movimentos, por exemplo, que é o cubismo, ou seja, uma nova perspectiva, preto e branco, sem academicismo e sem muita matemática, ou ângulos diferentes, certo? Por exemplo, essa espetacular arte que eu fiz aqui, tá certo? Deixa eu voltar mais pra cá. Mais ou menos isso, tá certo? Esses caras eram Pablo Picasso e Georges Braque, certo? Né, desses expoentes, certo? Inclusive, algumas das artes dele, né, expressavam muito as coisas que aconteciam. Por exemplo, né,
a Espanha ela foi bombardeada pelos nazistas na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, muitas vezes esses artistas faziam essa coisa do protesto também, certo? Outra escola que nos vem é o futurismo, certo? Que é Marinetti e Maikavinsky. Meu russo não está muito bom não, tá? Desculpa aí, tá? Certo? Ou seja, atitude, irreverência, né? Agressividade, cores vivas, né? E também, como é que eu vou dizer, você juntar a feiura com a beleza, um negócio troncho, mas ao mesmo tempo uma coisa bela do lado, ou os dois juntos, certo? O expressionismo, certo? De Van Gogh e Edward Munch. Isso é um nome forte, viu? Van Gogh. Dá uma pesquisada lá, uma procuradazinha lá nas fotos do Google. Várias pinturas dele, que ele pintava tipo com uma... não sei se é pontilhismo ou é uma técnicazinha que ele usava. Que ele pintava assim. Certo? Ele era meio doido, mas enfim. Cores fortes, deformação da realidade, o valor humano, ó, aquela questão do cotidiano da pessoa, não só do quadro, mas da pessoa, certo? Denúncias sociais e algumas coisinhas da realidade, certo? Daí vem o dadaísmo, ó, 1916, já estamos andando para cá. Certo? Apesar que a maioria desses artistas eles são do século XIX, certo? Porém, esses para cá para baixo assim já vem chegando ao século XX, tá bom, pessoal? Certo? O dadaísmo, o negócio dele era romper com o bom senso, o radicalismo, a crítica ao capitalismo, ao comunismo, ao pessimismo. Tá vendo? Lembra que eu falei do hip hop, do sertanejo? Ó, uma querendo ser, como é que se diz, né? Não, assim, não desvalorizar a outra, mas tipo, fulano pintou isso, muito troncho, muito doido. Não, aí tem eu vou pintar, vou pintar o desespero de uma mulher depois da guerra, ou entre outras coisas, certo, pessoal? Certo? O surrealismo. Esse aí eu acho muito legal. Dá uma procurada lá. Salvador Dalí. Certo? A valorização do improviso, logicamente, não sem técnica, viu, pessoal? Eu falo que às vezes os caras é meio doido, mas os caras têm técnica, tá? Certo? Uma fácil linguagem, ou seja, você interpretava, por exemplo, tem um quadro de Salvador Dalí que tem umas árvores e vários relógios derretidos. Certo? E tem muito essa coisa do sonho, né, da loucura, da liberdade. Entendeu? Se bem que eu podia até colocar um pouco de magia, né? Essa mágica, esse negócio doido que é um sonho, né? Que tipo, vamos dar exemplo, você está andando de cavalo numa estrada e o cavalo pula numa piscina de chocolate e sai voando. Entenderam, né? Mais ou menos isso. Entenderam? Outros nomes, Salvador Dalí, como eu falei, né? René Magritte, João Miró, Luiz Bonel e Antoni Artaud. Seguinte, pessoal, daqui a pouco falaremos sobre, certo, como é que se diz? Essa tendência, né, ou essa nova ordem artística, né, e sua influência no Brasil, certo? Abraço, espero ter ajudado. Valeu, pessoal, daqui a pouco tem mais. Valeu!